Hello, everybody. Good morning, everyone. It's really a pleasure to be here with all of you. This amazing view here. We are really very excited for this conference. We worked really very hard for that. And because most of the people here are from Brazil, I'll be speaking Portuguese. If you need translation, just grab one device there and you have simultaneous translation. Bom dia a todos novamente. Meu nome é Rafael, eu sou estudante de MBA aqui do MIT e estou muito feliz aqui de estar dando a abertura da terceira edição da Brasil Conference. A gente está muito animado para começar a conferência, eu sei que está todo mundo animado para a palestra da Marina, mas eu queria dar alguns avisos bem rápidos antes de a gente começar. Primeiro aviso é uma questão logística. Eu peço que todos vocês prestem muita atenção no crachá. É muito importante para a gente ter o controle nosso de segurança das pessoas que estão aqui dentro através do crachá. A gente tem speakers de alto nível e a gente está sendo muito rigoroso nesse controle, tá? Assim, o próximo painel for Foundations, eu peço que você fique mais ao fundo da sala. O painel Foundations será em outro prédio, tá? E se você for do Foundations, eu peço que você, assim que acabar a palestra, pegue o elevador e vá para o térreo, que a gente vai ter voluntários que vão te guiar até a próxima sala. Tá bom? Além disso, eu queria agradecer aos 70 estudantes de Harvard e MIT que ajudaram a fazer esse evento acontecer no meio de provas, teses de dissertação, aulas. Eu sei que todo mundo trabalhou muito duro por isso. E também gostaria de agradecer nossos patrocinadores que acreditaram no evento desde o início e também os speakers que vieram, muitos deles do Brasil, simplesmente para falar na conferência. E, por fim, a última coisa que eu queria falar é explicar um pouquinho qual que é o objetivo que a gente vê na Brasil Conference. Então, basicamente, a gente tem 3 objetivos na Brasil Conference. O primeiro objetivo é inspirar pessoas a fazer diferença no nosso país. Então, a gente acredita que nessa conferência, cada conexão, cada aperto de mão, cada ideia nova que surgir aqui, vai inspirar as pessoas a fazer a diferença no nosso país. A nossa conferência está sendo transmitida ao vivo para milhares de pessoas. E, inclusive, tem algumas universidades no Brasil, em vários estados, que estão fazendo centros locais para assistir a conferência. Então, a gente acha que é uma plataforma realmente para inspirar as pessoas a fazer a diferença depois. O segundo ponto que eu queria falar aqui da Brasil Conference, que é um dos objetivos, é aumentar a conexão entre Harvard e MIT com o Brasil. Nessas duas faculdades, a gente tem acesso a recursos incríveis, né? Eu, por exemplo, para dar um exemplo, formei em Economia do Brasil e é impressionante. Os livros que eu estudei, os professores dão aula aqui. Né? Só pelo Departamento de Economia do MIT, passou mais de 19 prêmios Nobel. Então, é uma oportunidade única que a gente acredita de ter esses professores dessas duas instituições juntos com as principais lideranças brasileiras discutindo o Brasil. E a gente acredita que isso é uma oportunidade única também. E o último ponto que a gente queria frisar é um problema que a gente identificou na sociedade brasileira, não só na sociedade brasileira, mas também no mundo, que é a questão do diálogo. A gente acredita que hoje está faltando, não existe diálogo. E quando as pessoas conversam, às vezes, de política, de economia, as discussões são rasas e agressivas. A gente entende que as soluções não são nem preto nem branco, muitas vezes tons de cinza, e que os problemas são muito complexos. Então, por isso que a gente criou essa conferência diversa, com vários tipos de pessoas que pensam diferentes, que têm background diferente. Aqui nas faculdades nos Estados Unidos, eu faço MBA aqui, um dos critérios para a seleção da sala de aula é ter uma sala completamente diversa, com pessoas com diferentes backgrounds. E o que a gente tentou fazer aqui é como se fosse uma sala de aula de MBA, só que para discutir Brasil, com pessoas do setor público, setor privado, artistas e várias pessoas que pensam diferente para dialogarem de uma forma amistosa e respeitosa. Bom, a gente acredita que nessa conferência a gente realmente pode dar o exemplo para a sociedade brasileira de como se discute problemas complexos de maneira respeitosa e amistosa. Bom, dado isso, eu gostaria de convidar ao palco essas duas pessoas brilhantes. Primeiro, eu gostaria de convidar o meu colega do MIT, Felipe Seligman, que vai conduzir a entrevista com a Marina Silva.
E também gostaria de dizer que é uma honra ter na abertura da nossa conferência uma pessoa que sempre esteve aberta ao diálogo e às diferentes perspectivas, Marina Silva. Bom dia a todos. É com imensa honra que eu abro essa conferência entrevistando talvez uma das poucas pessoas no Brasil hoje que realmente representem pessoas no momento em que vivemos uma grande crise de representatividade, e ainda mais num lugar muito especial como esse, o MIT, com essa vista maravilhosa. Acho que não tem nada mais inspirador do que isso. Já queria começar com pergunta, mas antes disso fazer uma observação. Quem faria a entrevista, e foi anunciado, seria o Guga Chakra. Infelizmente, ele não pôde vir, por causa do bombardeio ontem dos Estados Unidos na Síria. E acho que a gente vai acabar tratando um pouco sobre isso, sobre essa crise civilizatória que a senhora mesmo trata, mas, infelizmente, ele não está aqui, mas vou tentar representá-lo à altura, fazendo perguntas que nada mais são do que perguntas que nós, alunos do MIT, de Harvard, gostaríamos de fazer, mas que eu fui escolhido para ser o porta-voz e fico muito contente com isso. Queria começar essa entrevista fazendo a seguinte pergunta, Marina. A senhora representa muita gente, como eu disse, nesse momento difícil e tal. Quem são essas pessoas? Quais são os problemas dela no Brasil? Quais são os sonhos de país que ela tem hoje? Bem, primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada, Felipe. Acho que é um momento mesmo especial e que bom que a perspectiva é do diálogo entre diferentes. Eu sempre costumo repetir que, infelizmente, no Brasil, a gente foi perdendo aos poucos a perspectiva do debate e se valorizou de uma forma muito exacerbada o embate. Então, ter um espaço em que a gente possa recuperar o debate na perspectiva do diálogo é sempre muito bom. Acho que pensar os brasileiros hoje no seu conjunto, né, todos aqueles que hoje estão passando por essa crise gravíssima, que é política, econômica, social e principalmente de valores, no meu entendimento. É pensar nos brasileiros que, no meu entendimento, sobretudo, eles querem melhorar a qualidade da política. Hoje, um dos graves problemas que nós enfrentamos é a má qualidade da política, porque ela deixou de ser um meio para se mediar os problemas, se resolver os problemas, e passou a criar problemas. Boa parte do que nós estamos enfrentando hoje, com mais de 13 milhões de desempregados e tudo que vocês têm acompanhado de forma, enfim, bastante dolorosa, o que está acontecendo no Brasil, a corrupção e os desequilíbrios econômicos, todos os problemas que estamos enfrentando, tem a ver com esse aspecto. O Brasil não passou por uma catástrofe, não tivemos um terremoto, um maremoto, uma situação que não tivéssemos controle. Os problemas que existem são criados, em boa parte, por decisões políticas, no meu entendimento, equivocadas. E, obviamente, que os brasileiros esperam que a gente possa recuperar, não é, a credibilidade e a qualidade da política. Eu acho que isso é uma coisa importante. Um outro aspecto é em relação a que seja o Brasil passado a limpo. Acho que essa é uma grande oportunidade que os brasileiros têm se mobilizado de uma forma surpreendente, querendo que o Brasil, de fato, seja passado a limpo, de que não haja nenhum tipo de conivência com qualquer coisa errada. Um outro aspecto que eu sinto que é importante, eu viajo muito, converso muito com pessoas em várias regiões do Brasil, mas uma coisa que eu acho que é uma expectativa, pelo menos foi uma expectativa, de que a gente passe a ter uma cultura de institucionalizar conquistas. Infelizmente, em boa parte da América Latina e no Brasil também, as políticas públicas que dão certo não são institucionalizadas, elas são fulanizadas e partidarizadas. E isso é o caminho
para que a gente tenha esse tipo de situação que a gente está vivendo. Estamos aqui com a presença do Armínio, não é? E a gente sabe que o Plano Real foi uma conquista dos brasileiros. Não pode ser fulanizado, que é do PSDB ou do Fernando Henrique. Deu certo, deve ser institucionalizado. As políticas sociais dos governos do PT, que tiraram mais de 40 milhões de pessoas da pobreza, não podem ser partidarizadas nem fulanizadas, devem ser institucionalizadas. É isso que assegura a qualidade da nossa democracia. E uma outra questão, não sei como é que está aí o tempo, né? É que a gente possa, sim, criar um espaço efetivo de participação da sociedade. A sociedade brasileira tem avançado significativamente no que concerne a ampliar a sua participação. As pessoas, como no mundo inteiro, não querem ser espectadoras da política, elas querem ser mobilizadoras, protagonistas. E, infelizmente, me parece que a resposta a esse protagonismo cidadão é a tentativa de, inclusive no momento que é uma contradição, em que boa parte dos políticos, e eu falo isso sem me excluir, porque eu também sou uma pessoa do mundo da política, não é? Estão sofrendo um dos piores desgastes já imaginado na política, em que os partidos estão completamente desmoralizados em função das graves denúncias de corrupção e tudo que vem sendo fartamente denunciado pela imprensa e pelas investigações. Então, no momento em que cada vez mais você tem uma crise como essa, você tem como resposta mais poderes para os partidos, com a ideia do superfundo partidário, você tem mais poderes para os caciques dos partidos, que seria a história do voto na lista fechada. Então, é uma contradição. O cidadão quer participar e, no entanto, a resposta que tem é de mais exclusão, de menos participação e de mais força para aqueles que acham que podem substituir seus representados. E, por último, e que isso é muito importante para as pessoas, é sermos capazes de nos recuperar do ponto de vista da nossa economia. Afinal de contas, 13 milhões de desempregados, se tivermos aí 5 pessoas dependendo desses empregos, aquilo que nós conquistamos com as políticas de inclusão social já foi debelado em função do desemprego, de todos esses problemas que aconteceram. E, além da recuperação do emprego, as pessoas querem ver o funcionamento correto do Estado e das instituições, onde a saúde, a educação de qualidade, que gera igualdade de oportunidade, aonde a gente possa ter uma economia que possa dialogar com o século XXI. Não a economia que faz a competição pelo caminho de baixo, mas a competição pelo caminho de cima, que se coloca no plano, inclusive, para uma potência ambiental como o Brasil, no plano da descarbonização cada vez maior da nossa economia. E, para isso, é preciso pensar em uma agricultura que seja capaz de fazer jus à potência ambiental que nós somos, de pensar os processos de industrialização conectados com as cadeias produtivas globais, levando em consideração os avanços que temos que ter no campo das energias limpas e renováveis, que leva, assim, a uma alavancagem de criação de emprego, de avanço tecnológico e uma série de outros aspectos. Enfim, não tenho muito tempo, mas acho que, se eu posso aqui, e me incluindo nesses brasileiros, né? É o sonho, é a expectativa. Obviamente que a gente fala muito mais das relações que a gente tem, mas, olhando para o Brasil, acho que isso já seria um grande sonho dos brasileiros. Pegando o gancho da economia, para depois entrar nos assuntos políticos, a senhora sempre foi uma grande crítica, uma forte crítica do modelo de desenvolvimento do Brasil, defendendo um modelo de desenvolvimento sustentável. Onde erramos nos últimos anos, nos últimos governos, e o que fazer diferente para acertar? Bem, quando eu falo da necessidade de um modelo sustentável de desenvolvimento, eu estou me referindo a algo que é o desafio do mundo. No Brasil não pode ser diferente, não é à toa que, enfim, a Conferência do Clima em Paris nos levou, inclusive, a mudar a meta de redução de CO2, a elevação da temperatura acima de 2 graus para 1,5. Então, nós temos aí um desafio que é global.
e um modelo de desenvolvimento equivocado que também é global, baseado em combustíveis fósseis. E, no caso do Brasil, além disso, uma boa parte da nossa emissão de CO2 vinha da destruição de florestas. Então, pensar o modelo de desenvolvimento é pensar como sairmos de um modelo que é carbono intensivo para uma economia de baixo carbono. E, obviamente, que isso a gente só pode conseguir se for fazendo realmente uma crítica mais profunda ao modelo. Eu costumo dizer que a sustentabilidade ou o desenvolvimento sustentável não é apenas uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, uma visão de mundo, um ideal de vida. Se nós pensarmos a sustentabilidade apenas como uma maneira de produzir melhor a nossa energia, os alimentos que vamos consumir, enfim, as casas, todos os meios materiais para a nossa existência, eu diria que a gente até consegue alguns bons resultados, mas não serão suficientes. A sustentabilidade é mais do que uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, uma visão de mundo, um ideal de vida. É por isso que eu sempre defendo a sustentabilidade em várias dimensões. As Nações Unidas estabelecem 4 dimensões, a econômica, a ambiental, a social e a cultural, e eu achei por bem acrescentar mais 3, que um modelo para ser sustentável, além dessas, deve ser também sustentável do ponto de vista político, e a insustentabilidade política, não só no Brasil, mas no mundo, com os retrocessos que nós vemos, inclusive aqui nos Estados Unidos, aonde há ameaça de sair do Acordo de Paris, aonde os recursos para o setor ambiental são cortados, os compromissos assumidos, os incentivos para a geração de energia com base em carbono intensivo, isso tudo são retrocessos, não é? Mas a sustentabilidade ela é também do ponto de vista político, e as decisões políticas afetam as mudanças, inclusive para essa escala de modelo. Uma outra questão importante é a dimensão da sustentabilidade ética. Boa parte dos problemas que nós estamos enfrentando já tem respostas técnicas. O que falta é o compromisso ético de colocar a nossa técnica a serviço das decisões políticas que tomarmos. E eu acrescento uma outra que parece supérflua, que é a dimensão da sustentabilidade estética. Muitas coisas devem ser preservadas não apenas pelo valor econômico que tem, mas, inclusive, por outros aspectos. Nós somos humanos porque somos seres cognitivos, somos humanos porque somos seres estéticos, somos humanos porque somos seres éticos. Pensar a sustentabilidade no seu aspecto da estética é saber que tem coisas que devem ser preservadas pelo seu valor simbólico, pelo seu valor histórico, pelo seu valor acústico, pelo seu valor imagético e pelo seu valor pictórico. Isso é uma outra dimensão da sustentabilidade que, muitas vezes, aqueles que fazem apenas o cálculo pragmático, né, da liquidez dos seus investimentos não levam em conta, mas que a humanidade tem necessariamente que considerar. Então, a sustentabilidade e a mudança que nós queremos são outros ideais identificatórios. E esses ideais identificatórios devem estar no Brasil e devem fazer parte do que o mundo está caminhando, ainda que os sinais, não é, que são dados por boa parte das lideranças políticas, inclusive com corte dos recursos aqui no Brasil, cerca de 50% dos recursos do orçamento do Ministério do Meio Ambiente foram cortados, não é? No sentido de que mudemos o modelo. E, na sua avaliação, qual é o papel do Estado para fazer valer esse novo modelo de desenvolvimento? Quais medidas concretas podem e devem ser tomadas urgentemente para que a situação que vai indo para um caminho que, na sua avaliação, é muito ruim, possa ser revertido para um bom caminho? O Estado tem um papel importante, mas o bom de tudo isso é que a sociedade talvez tenha um papel mais importante ainda, porque nessa agenda da sustentabilidade, os avanços que nós alcançamos até agora foi muito mais por pressão e mobilização da sociedade
e de alguns segmentos do empresariado do que mesmo por ação de governo. Eu mesma, que fui ministra do Meio Ambiente durante 5 anos e meio e 13 dias, eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que foi muito importante, eu celebro assim, que foi a diminuição, o plano de combate ao desmatamento, que diminuiu o desmatamento em 80% por mais de 10 anos. Agora voltou a subir, infelizmente. Não é? Mas nós, quando fizemos o plano de combate ao desmatamento, a única coisa que nós fizemos foi transformar em políticas públicas as boas experiências que já estavam dando certo na iniciativa privada e nos movimentos sociais, estabelecendo um plano de combate ao desmatamento com base em 3 diretrizes: combate às atividades produtivas, às práticas ilegais, apoio às atividades produtivas sustentáveis e ordenamento territorial e fundiário. Colocando isso em prática e apenas implementando 2 dessas 3 diretrizes, nós conseguimos uma redução do desmatamento em 80%. Por isso que eu digo, o Estado é muito importante, mas a sociedade tem um papel altamente relevante. Obviamente que mudar a cultura de que vamos fazer as coisas para a sociedade é fundamental. Não há mais como fazer para, é preciso fazer com, e a sociedade tem uma contribuição muito grande. Obviamente que os investimentos precisam ser feitos. Quando você destina os recursos do PRONAF sem contrapartida ambiental para o setor agrícola, você está dando um sinal. Quando você não é capaz de você mesmo, fazendo as suas compras públicas, estabelecer o critério de que a madeira que você vai comprar deveria ser de manejo e não de invasão em área pública, isso é um sinal que você está dando. E quando você resolve que a energia, o suprimento de energia para o nosso país vai ser sempre das grandes barragens, isso é um sinal que você está dando. Quando você tem um país que pode gerar energia do vento, energia do sol, energia da biomassa, porque temos grandes fontes de geração de energia. Então, o Estado tem, sim, um papel importante, ter continuidade nas políticas, porque, infelizmente, uma boa parte dos problemas é a falta de continuidade. Na agenda do desmatamento é isso, nós conseguimos ter uma série de medidas em que elas tinham continuidade e as pessoas não tinham a expectativa do retrocesso e da impunidade. Quando voltou a expectativa do retrocesso, da impunidade, o desmatamento voltou a crescer, porque as pessoas descobriram o caminho das pedras. Hoje, o maior desmatamento é em área pública, a área de floresta pública, porque as pessoas invadem, depois fazem pressão no Executivo e no Legislativo, e essas áreas são regularizadas, não é? E você tem um duplo prejuízo, porque perde biodiversidade, porque prejudica a nossa floresta, que é a nossa grande produtora de água, não é? Nós produzimos 20 bilhões de toneladas de água por dia, a Amazônia produz, mas já foi desmatado cerca de 20%. Tem um amigo meu, o Tasso, que fez um cálculo que disse que o que a Amazônia produz de água por dia é equivalente a 6 meses de geração, e se fosse utilizar, né, para bombear tudo isso com energia, é equivalente a 6 meses de geração de todas as plantas de geração do mundo. É muita água, são serviços ambientais altamente relevantes. E, no entanto, a gente dá sinais trocados, não é? Sacrifica-se o recurso de milhares e milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas, quando a gente pode utilizar com sabedoria esses recursos e, inclusive, potencializar aquilo que é o nosso forte, porque a nossa agricultura só é forte porque tem terra fértil em abundância, sol em abundância e água em abundância. Tratando dessa questão da continuidade, a gente vê agora o Trump com uma série de medidas, terminando uma série de medidas implementadas pelo Obama para conter o aquecimento global. A gente vê o orçamento da Agência de Proteção Ambiental cortado em 1/3, o diretor que talvez nem que não acredita em aquecimento global, a gente não sabe se o Trump acredita, pelo jeito ou não. Qual que é o risco do governo Trump para o planeta e como isso afeta o Brasil?
É incrível que, em pleno século XXI, com mais de 95% dos membros do painel intergovernamental para mudanças climáticas asseverando que o que acontece em função da grande quantidade de CO2 que nós emitimos em função da nossa energia fóssil, esse debate virou, aconteça em torno de quem acredita ou não acredita. É muito estranho isso. Obviamente que o contraditório em todo o espaço é fundamental, e a ciência nunca vai ser unanimidade. É bom que tenha o contraditório, mas são problemas tão graves e tão dramáticos e com possibilidade de reversão de altíssima dificuldade, que, se nós não fizermos as coisas no tempo certo e na medida certa, se lá na frente comprovarmos que, de fato, tem o problema 100% seguro, unanimidade, já não pudermos mais reverter o problema, não há o que fazer. Então, é fundamental que se tenha políticas voltadas para olhar o que a ciência está dizendo e nos alertando o tempo todo. Mas, como eu disse, infelizmente, isso são muito mais decisões políticas, e decisões políticas muito perigosas porque estão lidando com a quebra de algo sem o quê, uma vez quebrado, é impossível existir a humanidade, é impossível existir seres humanos. Nós só existimos porque somos capazes de estabelecer aquilo que o Lacan chama de laço social. O que é o laço social? É a capacidade que você tem de se importar com o que já aconteceu e de se importar com o que vai acontecer. Não é? O laço social é algo que só acontece com os que estão no presente. Se você rompe o laço social, se eu já não me importo com o que aconteceu no passado e nem me importo com o que vai acontecer com os que ainda não nasceram, não há perspectiva para a nossa espécie, porque a nossa espécie só existe porque aprendeu a existir, certo? Só somos pessoas porque aprendemos a ser pessoas. E, ao nos desvencilharmos dessa nossa condição humana, como dizia Hannah Arendt, nós estamos fazendo algo muito perigoso. Estamos indo para o terreno do impensável, estamos sendo sequestrados, sendo elegante, pelo princípio do prazer, em prejuízo do princípio da realidade. Os que têm prazer no poder pelo poder, os que têm prazer no dinheiro pelo dinheiro, podem apostar nesse caminho. Os que lidam com o manejo das duas coisas não podem apostar nesse caminho, porque é ameaçar o futuro da vida no planeta, é algo que chega aí para a categoria do impensável. Então, o que nós precisamos é de uma sociedade que não permita esse tipo de retrocesso, porque é muito perigoso. Não só aqui, mas em boa parte do mundo, inclusive no Brasil, temos muitos retrocessos, mas acreditamos na capacidade de mobilização, de convencimento e, sobretudo, de liderar pelo exemplo. Hoje, as energias de baixo carbono, o uso, sobretudo, do gás, já tem um custo tão baixo que nem é mais, digamos assim, compensatório, em termos imediatos, o uso do carvão, por exemplo, e o próprio setor ligado à geração de energia já faz aposta em outras plantas, em outros modelos. Tudo isso, essas questões, essas ameaças, digamos, fazem parte do que a senhora mesmo chama de uma crise civilizatória que a gente vive. A senhora pode contar um pouco como chegou a essa conclusão e dar um pouco exemplos no mundo, diria, como, por exemplo, o crescimento da xenofobia na Europa, nos Estados Unidos, mas também no Brasil, e trazer um pouco para a nossa realidade brasileira essa crise civilizatória? Bem, a ideia de crise civilizatória tem a ver um pouco com essa ideia da necessidade de mudar o modelo de desenvolvimento de uma forma mais profunda. Eu costumo dizer que a crise que nós estamos vivendo não é uma crise sazonal, é uma crise civilizatória. Para mim, são a combinação de 5 grandes crises formando uma única crise. Nós estamos vivendo uma crise econômica, vivemos uma crise social,
uma crise ambiental, uma crise política e de valores. Integrando todas elas, nós temos aí uma crise civilizatória, com uma ênfase que eu dou para a questão dos valores, não no sentido da crítica moralista da palavra, mas de qual é o suporte ético que orienta a nossa praxis. E, como crise de valores, entendendo aí a ética das circunstâncias. Não se faz o que é melhor para o país ou para o planeta, faz o que é melhor para o dirigente de plantão, de acordo com as suas circunstâncias. Né? E uma crise política, que eu já falei um pouco, mas não dá tempo aqui falar com mais profundidade, né? Quando as instituições que operam a política foram criadas, nós éramos 1 bilhão de seres humanos no planeta, quando substituímos as monarquias pelas democracias. Hoje, nós somos mais de 7 bilhões, logo, logo chegaremos a 9 bilhões. Se considerarmos que cada chinês e cada indiano que adquire hábitos de alimentação do Ocidente equivale a mais 3 pessoas virtuais, nós só fazemos o cálculo de quantas pessoas teremos no planeta. Então, nós temos aí uma crise de magnitude enorme, não é? Considerando os vários aspectos a que me referi. E temos, não é, também uma crise ambiental que não há capacidade de suporte para atender a tantas demandas que colocamos para o planeta. Nós saímos perigosamente dos limites intensivos do ideal do ser para os limites extensivos do ideal do ter. E não há capacidade de suporte, porque os recursos são limitados. Então, temos aí a crise ambiental com o problema das mudanças climáticas, que exacerba de forma jamais imaginada essa crise. Por quê? Porque, diferentemente de outros períodos da história, em que entramos em colapsos civilizatórios, os gregos, os romanos, os egípcios e civilizações pré-colombianas, no caso das crises deles, nós não tínhamos a capacidade de alcançar demográfica e geograficamente a humanidade e o planeta inteiro. A crise que nós vivenciamos alcança geograficamente o planeta inteiro com o problema das mudanças climáticas e alcança demograficamente a população inteira. Não há onde a gente se esconder. Então, a nossa crise é mais dramática, talvez com uma vantagem. A vantagem comparativa é que talvez eles não soubessem que estavam em crise civilizatória, e nós sabemos. Por isso que não devemos permitir que pessoas fiquem fazendo essa discussão de se acreditam ou não acreditam no colapso que se avizinha, porque senão não haverá tempo para reverter. Então, nós sabemos e temos que tomar as medidas certas e atempadas, não é? no tempo correto. Então, há uma crise civilizatória, no meu entendimento, e claro que crises civilizatórias não são fáceis de ser enfrentadas. Nós sequer temos um acervo de experiência para enfrentá-las. A vantagem que nós temos é de que temos conhecimento de que talvez ela possa estar em curso. E, uma vez em curso, devemos não permitir que chegue ao ponto de não retorno. É por isso que, quando o Brasil diminui desmatamento e dá a maior contribuição para a redução de CO2 no âmbito do protocolo de Kyoto, é altamente relevante. É por isso que os países desenvolvidos, que têm apenas 13% de matriz energética limpa, mudarem suas matrizes energéticas para energia limpa e renovável, dá uma contribuição no sentido de fazer essa reversão. Mas, obviamente, que não vamos fazer isso apenas por um cálculo racional. É preciso mudar também os ideais identificatórios. É preciso se desidentificar com o atual modelo predatório que destrói os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. E talvez a aposta não seja mais o ideal do ter, mas o ideal do ser. Há limites para que todos tenham um carro, mas não há limites para pintar o melhor quadro, não há limites para compor a melhor música, fazer a melhor poesia ou jogar o melhor futebol. Essa crise, sem dúvida nenhuma, é muito difícil de ser resolvida, mas sabe-se que precisa de diálogo.
Por outro lado, a gente vê uma polarização cada vez maior, com pessoas vivendo dentro de bolhas, coxinha, mortadela e assim por diante. Como a senhora acredita que é possível romper essas bolhas? Está faltando incluir os vegetarianos. Pois é, Cuidado. uma nova bolha está criada. Só não pode chamar de quê? Sei lá, de abacaxi, né? Bem, está muito difícil essa ideia de intolerância, de desrespeito pela diferença. Tem um livro do Bauman chamado Em Busca na Política, que eu gosto muito, né? Agora estou confusa, não sei se é esse ou se é o outro, se é possível ética numa sociedade de consumo, mas acho que é num desses dois, em que ele fala o seguinte, né? De que, infelizmente, a gente está trocando liberdade por segurança. E no debate político parece que isso também está acontecendo. As pessoas estão trocando liberdade pelos amigos, liberdade pelos vizinhos, então parece que você não pode dizer o que você pensa, não pode ser quem você é, sob pena de muitas vezes você ser completamente massacrado. E eu acho que a gente tem que recuperar essa ideia que vocês estão pautando aqui do diálogo, né? de como a gente poder fazer isso sem os rótulos, porque a melhor forma de você empobrecer o debate é você rotular. Se alguém é ecochato, eu vou usar o exemplo que é usado comigo, né, o termo, né? Se alguém é ecochato, por que eu tenho que debater com o ecochato? Já está fora. E se alguém é esses outros adjetivos que você acabou de mencionar, a mesma coisa. Então, a gente tem que ir no mérito e buscar, muitas vezes, os espaços de convencimento. Eu gosto muito de uma frase que diz que a verdade não está com nenhum de nós, ela está entre nós. E acompanhada da ideia de que a melhor forma de você dizer uma mentira não é contando a mentira por inteiro. A melhor forma de você dizer uma mentira é você falando meia verdade. E eu digo isso até por experiência própria, porque lidar com as meias verdades é muito mais difícil do que lidar com uma mentira por inteiro. Porque na meia-verdade, você sabe que se você disser, não, é ambientalista, logo é contra o desenvolvimento, certo? É verdade que você é ambientalista, mas a mentira é que o fato de ser ambientalista já é necessariamente contra o desenvolvimento, certo? É do PT, logo é contra o mercado. É do PSDB, logo é contra as políticas sociais. Enfim, não necessariamente. Então, lidar com a meia-verdade é o que faz com que a mentira seja muito mais eficiente. A gente precisa criar esse espaço de diálogo. Por último, eu queria dizer uma coisa que eu aprendi, acho que foi com o Ricardo Goldenberg, um psicanalista argentino, que mora, acho que não sei se é no Rio Grande do Sul ou no Rio de Janeiro, mas, enfim, ele diz uma coisa, de que a gente não diz o que a gente é e não revela aquilo que a gente é pelo que se diz de si mesmo, muito menos por aquilo que é dito a nosso respeito. O que é dito a nosso respeito, ou o que a gente diz da gente mesmo, não diz o que a gente é. A única coisa que diz o que você é, o que eu sou, é quando você fala do outro. É quando você fala do outro, rotula o outro, é que você determina quem você é. E eu acho que, nesse momento, o Brasil e o mundo está falando muito de nós mesmos, porque a gente já não consegue ter uma perspectiva de respeito, de sustentação desse outro que nos é radicalmente necessário e radicalmente incômodo. O mesmo incômodo que eu sinto na presença de vocês é o mesmo incômodo que eu sinto na ausência, e eu tenho que aprender a lidar com isso. Inclusive, nesse debate no Brasil, que hoje é tão difícil, como fazer a justiça, punindo quem de fato deve ser punido, se comprovado, enfim, o crime, sem que isso seja dentro de uma perspectiva de vingança.
porque justiça não é vingança. Eu gosto muito do Shakespeare, quando ele diz que o contrário de injustiça não é justiça. O contrário de injustiça é amor, porque toda justiça que não se faz por amor não é justiça, é vingança. Então, a justiça passa a ter um lugar de reparação. Ninguém deve ficar feliz com qualquer pessoa que comete um crime. Eu acho que isso pode ser um caminho para esse encontro, né? Saber que quando eu me dirijo ao outro, eu falo do outro, não é a ele que eu estou revelando, é a mim mesma. Voltando ao conceito das meias-verdades, a gente viu em 2014 uma campanha muito agressiva e a senhora foi vítima de muitos ataques. Na sua avaliação, foi vítima também de meias-verdades? É muito difícil até a gente tratar desse processo, porque eu acho que um dos graves problemas da nossa disputa eleitoral foi perder a perspectiva de discutir projeto de país e se ter uma discussão focada em projeto de poder. Foi a gente perder a perspectiva de projeto de nação para projeto de eleição. Esses são erros históricos que a gente vem cometendo. E talvez essa crise, tudo o que aconteceu em 2014, possa nos ajudar, né, a ter aquilo que o Janete sempre brinca, da curva de aprendizagem, né? A gente poder ter aí um aprendizado com tudo isso que aconteceu. Eu costumo dizer que eu prefiro sofrer a injustiça do que praticar a injustiça. Eu convivo mais sofrendo a injustiça do que praticando a injustiça. Né? Eu não tenho tanta estrutura assim para ir dormir e sabendo que eu fiz algo errado com uma pessoa. Certo? Enfim, essa coisa de que você tem que entender que a política é serviço. Você se coloca, tem as suas ideias, os seus projetos, mas não vale tudo para ganhar uma eleição. E, em 2010, eu já falava assim, eu dizia que as conquistas boas do governo do Fernando Henrique eu ia preservar, as conquistas do governo do PT igualmente, que se ganhasse eu ia governar com todos os partidos, as pessoas diziam que aquilo era coisa de poliana, mas eu não consigo imaginar como é que alguém poderia continuar aprofundando a polarização, não é? Essa apartação que nós fomos fazendo. E a gente poderia se encontrar em cima de coisas boas. Por exemplo, fazer a transição de uma economia de alto carbono para uma economia de baixo carbono, isso não é algo que a gente consiga da noite para o dia. Ter uma educação de qualidade, onde a educação, hoje, nos dias atuais, seja uma porta de entrada com muitas portas de saídas para os jovens que vão para as escolas e que precisam ser formados, não para ter uma profissão, mas para ter uma vida em que ele vai transitar por várias profissões, isso não é algo que se faz da noite para o dia. Ter uma política social, que eu chamo de política social de terceira geração, que seja capaz de apostar na inclusão produtiva, e fazer a transição para que os filhos do Bolsa Família não gerem novos filhos para o Bolsa Família, é algo que não acontece da noite para o dia. Então, eu não posso ter um projeto de país ou de poder que é tão bom, tão maravilhoso, que só funciona comigo, porque eu vou acabar com a alternância de poder. Então, eu tenho que criar um espaço onde as conquistas são institucionalizadas, onde é possível o diálogo, e saber que, ao sair do governo, haverá continuidade. O tripé da política macroeconômica deveria ter tido continuidade, as políticas sociais precisariam ter continuidade, as políticas ambientais de combate ao desmatamento, de ordenamento territorial e fundiário, que tem um tempo para ser feito, precisam ter continuidade. Então, eu me coloquei no espaço de que era preciso o diálogo mesmo na política. Foi muito duro, foi muito difícil, mas eu espero que a resposta àquilo tudo seja que 2018, para os que vão concorrer, não haja mais essa violência. E
também que não tenhamos nenhum tipo de fraude eleitoral, porque o abuso do poder econômico é uma fraude à democracia. Quem vai concorrer pelos meios legítimos, utilizando as formas legítimas estabelecidas pela legislação, e ao ver que essas leis foram fraudadas pelo abuso do poder econômico ou pela corrupção, sabe que isso é, sem sombra de dúvidas, uma fraude à democracia. Vou mudar de assunto aqui, que o tempo é curto, e vamos falar, então, de Lava Jato, porque é um tema que não tem como ficar de fora. A gente vê políticos de todos os partidos, de todas as linhas ideológicas, sendo envolvidos, né, na operação e, de uma certa forma, criticando e tentando deslegitimá-la. Minha pergunta é simples. A senhora é contra ou a favor da Lava Jato? Dificilmente qualquer liderança política que estivesse aqui diria para você que seria contra. Nenhuma liderança política aqui iria dizer que seria contra. Acho que a diferença é uma palavrinha que vem em seguida, mas... E eu vou usar dizer que sou a favor sem o mas. Porque eu acho que a Lava Jato é uma das coisas mais importantes que está acontecendo depois da reconquista da nossa democracia. E, obviamente, que, como eu disse, justiça não é vingança, e as pessoas que são denunciadas não são necessariamente culpadas. É preciso que as investigações sejam concluídas e que sejam feitas com todo o rigor. Agora, se não podemos condenar a priori, também não podemos inocentar a priori. Então, o trabalho que está sendo feito pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pela Justiça, enfim, é muito importante. O Brasil precisa ser passado a limpo. Eu não consigo imaginar como é que nós conseguiríamos, com tudo que nós estamos vendo estava acontecendo em relação à Petrobras, em relação aos fundos de pensão, em relação a bancos públicos. Eu poderia ter uma lista enorme aqui de coisas para citar. E ainda bem que está acontecendo. E, obviamente, que não podemos concordar com medidas que estão sendo tomadas para inibir o trabalho da justiça, como, por exemplo, o projeto de abuso da autoridade, que, infelizmente, é o próprio abuso da autoridade em relação à Lava Jato, não é? Querendo frear as investigações, não concordar com a anistia para o Caixa 2, em hipótese nenhuma, é um crime eleitoral. A justiça criminal está fazendo a sua parte com os políticos que não têm foro privilegiado e com os empresários. A justiça eleitoral precisa ser exemplar em relação aos crimes eleitorais para que essas coisas não aconteçam. E eu costumo dizer que a Lava Jato está fazendo uma reforma política na prática. Geralmente, quando a gente fala de mudanças políticas, as pessoas dizem, bem, mas precisa da reforma, isso. E eu faço uma brincadeira. A gente vai ter que primeiro mudar a postura, depois a gente consegue mudar as estruturas. Sem mudar a nossa postura, a gente não vai mudar as estruturas. E a Lava Jato são pessoas que, com uma determinada postura, estão mudando as estruturas. Com a mesma lei, praticamente, enfim, tivemos aí a questão da delação premiada ou da colaboração premiada, como eles preferem, que tem ajudado muito, mas, no caso, já está fazendo uma reforma política na prática. Qual é a natureza dessa reforma? É que a Lava Jato está, se ela prospera e se são tomadas medidas para promover o respeito às leis, para acabar com a expectativa ou a certeza da impunidade, como as 10 medidas, ela vai tornar a política desinteressante para quem quer fazer negócios espúrios com a política. E vai ficar na política quem quer prestar um serviço. Certa vez eu li um artigo que eu não me lembro mais, de que as sociedades que mais tiveram sucesso foram aquelas que criaram mecanismos de fazer com que... ele usa um termo forte, enfim, os contraventores, ele usa uma outra coisa. Não se interessem pela política, correto? E a Lava Jato está fazendo isso. Vai ficar na política quem quer prestar um serviço. Quem quer fazer negócios espúrios com a política
não ficará. Isso já é uma grande reforma política. E, obviamente, que, para que isso aconteça, é fundamental todo o apoio da Lava Jato. Não apenas esse apoio de palavras, não é? Mas do ponto de vista prático. Pessoas que comprovadamente estão investigadas e estão no processo já comprovadamente com crimes, não pode estar em cargos públicos. Isso é uma forma de apoiar a Lava Jato. Quando a gente fala disso, da reforma política, também surgem nomes com discursos super radicais. Eu vou trazer aqui, a partir de agora, algumas perguntas que estão chegando pelo aplicativo. E uma delas pergunta sobre o surgimento de nomes radicais como o Bolsonaro, por exemplo. Como é que a senhora avalia ele fazendo parte desse discurso e desse debate e uma possibilidade dele ser candidato à presidência em 2018? O bom da democracia é que tem um espaço para que todos se coloquem. O ruim das pessoas que não têm um pensamento democrático é que elas imaginam que só elas podem ocupar esse espaço. E eu acho que a sociedade brasileira está amadurecendo cada vez mais no sentido de valorização do respeito à diversidade, do respeito à diferença. E isso é algo muito bom, é uma conquista, faz parte até mesmo da nossa história e da nossa trajetória, sem o que não teríamos como estar aqui. É fundamental que cada vez mais possamos fazer o debate em torno daquilo que é bom para o Brasil. Não consigo imaginar uma sociedade como a nossa, que tem uma diversidade cultural fantástica, que não tenha um lugar para os nossos índios, por exemplo. Qualquer projeto de política no Brasil que não é capaz de respeitar a nossa diversidade cultural, de respeitar os direitos humanos, obviamente que a própria sociedade brasileira haverá de tomar a escolha certa e de rechaçar qualquer posição dessa natureza. Eu quero que a gente tenha o debate, como eu disse, não o embate. Não existe dono da verdade. A diferença entre os democratas e os déspotas é que os déspotas oferecem ao povo um destino. Os democratas, a única coisa que eles podem oferecer é a possibilidade de um mundo melhor construído por todos juntos. E eu vou fazer a pergunta aqui mais votada até o momento, que, pelo que diz aqui, a pergunta que não quer calar. Que a senhora será candidata à presidência pela Rede em 2018? Pergunta que não quer calar. E eu vou responder com a resposta que eu estou dando nesses últimos... Desde que terminou a eleição. Aliás, no Brasil é engraçado. Termina uma eleição, as pessoas já estão perguntando se você vai ser candidato na próxima. Quando eu dei a entrevista coletiva do final da eleição, já estavam me fazendo essa pergunta que não quer calar. Porque, infelizmente, no Brasil a gente não discute projeto de país, a gente discute projeto de poder. A gente não fica preocupado com os rumos da nação, a gente fica preocupado com os rumos da próxima eleição. Óbvio que a eleição é muito importante, mas, nesse momento, talvez, ficar discutindo a eleição, candidatura, pode ser até um desserviço ao país. Eu ainda estou fazendo o meu discernimento, eu tenho responsabilidade com o que está acontecendo com o Brasil e muita responsabilidade com os mais de 20 milhões de brasileiros que acreditaram no projeto que eu ajudei a defender, com apenas 2 minutos e 20 segundos de televisão. Agora, a rede tem 12 segundos, não é isso, Zé Gustavo? Um fundo partidário incomparavelmente menor que os grandes partidos, que ainda estão criando mais mecanismos para que se tenha menos acesso. Obviamente que as pessoas dizem: a senhora quer ser candidata porque a senhora acha que está por cima e vai ganhar. Eu fico imaginando, uma eleição com 12 segundos de televisão, com pouquíssimos recursos, sem governadores, deputados, senadores. Só tem uma pessoa que seja
é capaz de fazer com que um projeto desse seja vitorioso. Chama-se Sociedade Brasileira, né? Se quiser fazê-lo. Mas eu ainda estou fazendo o meu discernimento. E esse discernimento tem a ver com o fato de que já fui candidata 2 vezes. Não é? Eu não tenho como projeto de vida ser presidente do Brasil. Eu tenho como projeto de vida que o Brasil seja um lugar melhor de se viver. Um lugar onde se institucionaliza conquistas, um lugar onde não se fulaniza as conquistas, onde se busca um modelo que seja sustentável do ponto de vista econômico, social, ambiental, político, ético e até mesmo estético. É isso que é o meu sonho de vida. Né? Já fui candidata 2 vezes e dizia, se tiver que ser candidata, até seria, e fui. Mas não podemos ter como projeto de vida ser presidente do Brasil. Imagina, somos 200 milhões de brasileiros. Pouquíssimos conseguem esse lugar. Seríamos todos infelizes, não é? Então, estarmos juntos na ideia de projeto de país nos une a todos. Ficar fixado no projeto de poder já começa a nos separar na linha de saída. Né? Então, um discernimento, com o senso de responsabilidade, participando do debate, dizendo essas coisas que eu estou dizendo aqui. Não é? Muitas vezes as pessoas dizem, a senhora não está falando. Eu estou falando essas coisas que eu digo aqui. É que, às vezes, tem alguns que acham que isso não é uma fala. Sendo candidato ou não sendo candidato, o fato é que daqui até a eleição as regras provavelmente vão mudar, né? Tem reforma política sendo debatida. A senhora acha que, da forma como está posta a reforma política, ela vai ajudar a melhorar o sistema ou a proteger quem faz parte e se beneficia dele? Da forma como está posta, é para institucionalizar a aberração que está sendo criada de história de classe política. Não existe classe política. Os políticos são colhidos nas diferentes classes, nos diferentes segmentos da sociedade, para fazer a representação e a mediação dos interesses. Nós estamos vivendo uma crise não é uma crise na política, é uma crise da política. Parece que a política está impotente para nos ajudar a resolver os problemas. E o que está sendo proposto é para legitimar e institucionalizar essa ideia de classe política. Como eu falei anteriormente, a ideia de lista fechada é prescindir do cidadão, porque você coloca uma lista e você vai votar na lista, mas depois o partido vai escolher quem são os ungidos pelos caciques do partido para aquela lista. Hoje, pelo menos, a gente pode ser surpreendido. Eu vou até usar aqui a experiência própria. Dificilmente, numa lista, talvez eu tivesse virado deputada. Não é? Mas, como havia aquele darwinismo político, até aconteceu de poder ser eleita. Dentro das listas partidárias fica muito difícil. Então, ela favorece mais poderes para os partidos, mais poderes para os caciques, mais dinheiro, inclusive institucionalizando o abuso do poder econômico via orçamento público. É correto o financiamento público de campanha, e eu defendo isso, mas não no volume que estão propondo, de 2,5 bilhões, me parece, para institucionalizar o abuso do poder econômico via orçamento público. E como os partidos têm um monopólio da política, eles vão virar autarquias, porque serão financiados pelo contribuinte e com o monopólio da política. Então, a minha proposta é de que se deva quebrar o monopólio da política, estabelecendo também no Brasil as candidaturas independentes, que cidadãos possam ser recrutados pelas candidaturas independentes, como existem em outras democracias. Nas democracias ocidentais, me parece que de cada país, né, Zé Gustavo? Enfim, tem um mecanismo, de cada 10 países, 9 têm mecanismos de que o cidadão pode também participar do processo político institucional, que não seja via partido. A rede até tem um mecanismo de 25% a 30% de candidaturas independentes, que não são pessoas orgânicas do partido. Mas ainda é preciso ser pelo partido, porque a lei não permite isso. É fundamental a quebra do monopólio dos partidos, para que a gente possa ter um concorrente idôneo para os partidos. Tem pessoas que
são economistas, são educadores, são ativistas de causas variadas e que poderiam ser candidatos por essas candidaturas independentes. A outra coisa em relação ao fundo partidário. O argumento é correto de que é preciso prescindir da contribuição de empresas, por todas essas razões que a Lava Jato está mostrando. O problema é que a base de cálculo que vai ser feita é com base em muitos dos que foram eleitos pelo abuso do poder econômico. Se é para moralizar o processo, então a base de cálculo não pode ser em cima dos que foram eleitos com base no abuso do poder econômico, para que você crie algum princípio de equidade e você possa ter, enfim, a possibilidade de que outras ideias possam surgir. Eu costumo brincar que o PT e o PSDB, na década de 80 e 90, deram uma contribuição para atualizar a política. Infelizmente, todo o processo tende a uma desestabilização, assimilização e depois passa a uma acomodação. E hoje é preciso uma atualização da política. Os partidos que se compõem e que reclamam muito, porque são legendas de aluguel que se vendem. Olha, eu nunca consegui imaginar que você coloca um produto no mercado se não tiver quem compre. Então, é preciso ter um olho também em quem compra esses partidos que são legenda de aluguel. E, obviamente, que ter critérios que não favoreçam essa métrica de distribuição do fundo partidário, sem considerar que a base que os elegeu tem todas as denúncias que a Lava Jato está trazendo, é fundamental. Faço uma última pergunta e já abro para as considerações finais. É a pergunta do Cláudio aqui, que ele pergunta: qual a sua sugestão para viabilizar o financiamento das campanhas? Temos pouquíssimo tempo para encerrar. Bem, quando eu fui candidata em 2010, nós criamos uma frase que era muito importante, que a gente criasse um mecanismo. Nós criamos um mecanismo de contribuição pela internet. Foi a campanha que mais teve contribuição de pessoa física, foi a minha em 2010. Em 2014 foi menor, porque também foi uma coisa assim extemporânea. Infelizmente, com a morte do Eduardo, eu assumi o lugar dele, então não havia o preparo que nós conseguimos fazer em 2010, então foi menor, mas mesmo assim foi significativo. E a ideia era a seguinte: é bom que tenhamos poucos contribuindo, muitos contribuindo com pouco, do que poucos contribuindo com muito, exatamente para não criar nenhum tipo de dono dos partidos, nem das lideranças políticas. A ideia do fundo partidário é muito boa, mas é fundamental que se tenha mecanismos para que a eleição possa não ser eivada do abuso do poder econômico e que a gente possa debater muito mais ideias, convencer as pessoas. A política, infelizmente, está indo para uma crise, porque a gente está vivendo uma espécie de pré-política, né? A violência, a intimidação, essas são formas pré-políticas. A política é convencimento, certo? É convencimento. E, como convencimento, eu acho que não precisa de tanto dinheiro nem de tanto marqueteiro. Precisa de mais ideias. Tem aquela frase de mais filosofia, mais Platão e menos Prozac, né? Então, deveria ser menos dinheiro, menos marqueteiro e mais ideias, mais propostas, mais debates, mais contato com os núcleos vivos da sociedade, que é quem pode fazer a diferença em um processo político tão complexo como esse que o mundo está atravessando, e o Brasil. E as considerações finais. Mesmo com todas essas dificuldades, eu acho que a gente está fazendo aí uma aprendizagem que eu espero possa ser profícua. Não devemos ficar inibidos com absolutamente nada dos problemas que estamos enfrentando. E eu sempre digo, diante da adversidade, não devemos nos orientar nem por pessimismo, nem por otimismo. O que deve nos orientar é a persistência. Vamos persistir para que o Brasil seja um país economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, ambientalmente sustentável, culturalmente diverso.
É isso que vai fazer a diferença. Muito obrigada. Muito obrigado.